Tá feliz aí, gente? Tô meio metido a cantor hoje. Que momento forte, hein? Misericórdia. Gente, quantos estavam aqui no culto de casais ontem? Foi bom, hein? Gente, você não acredita, a maior revelação que teve aqui ontem foi que os maridos não são tigrinhos, são Rambo. E foi dito aqui que não importa se a abelha é fêmea ou é macho, o importante é que quer o mel. Os maridos saíram daqui voando, tem que ver a carinha das esposas, tudo assim, ó. Pois vocês fazem o pix aí, viu, esposa? Ajudei vocês ontem. Queridos, estou muito feliz nessa manhã. Que momento especial que nós vivemos aqui agora, né? Que ambiente de presença de Deus, de poder de Deus, um ambiente de honra ao Senhor. E é justamente o que eu quero pregar nessa manhã. Eu quero trazer um entendimento para nós. Quero poder ensinar, falar um pouco sobre honra, né? Os dois tipos de honra que nós temos na Bíblia. A honra a Deus e a honra, ela é vertical e ela precisa ser uma honra também horizontal. É uma honra que você honra a Deus e você também honra ao próximo, honra pessoas. Então eu quero poder ensinar isso hoje. Talvez numa mensagem de 40, 50 minutos, uma hora, não é o suficiente para a gente tratar um assunto desse. Então, existem dois tipos de honra, a honra vertical e a horizontal. Abra comigo em Mateus capítulo 7, verso 12. Diga para o seu irmão, fala para ele do lado, irmão. Melhor se não quiser ouvir uma palavra forte, diga para ele, se você não quiser algo forte, dá tempo de você pegar o Globo Esporte, ó. Até rimou. Aleluia. Mateus capítulo 7, verso 12. Ô gente, acho que nós devíamos fazer um culto de homens aqui, cara. Foi forte com os casais ontem, tem que ser um de homens agora. Bora. Mateus 7, verso 12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então olha só, você quer que as pessoas honrem você? Honre elas também. Você quer que as pessoas respeitem você? Respeite as pessoas também. O problema é que nós, no Brasil e em muitos outros lugares, a gente foi doutrinado a só você se dar bem. Você tem que se dar bem. A gente às vezes recebe um troco errado e a gente, nossa, cara, a mulher deu troco errado, deu troco a mais. A gente fica feliz com isso. A gente fica feliz, a gente fica triste quando as pessoas não honram a gente, mas a gente não quer honrar. Então a Bíblia está falando aqui, é uma linha de ida e volta. É uma semeadura, você semeia honra, você colhe honra. Você semeia dinheiro, você colhe dinheiro. Você semeia tempo, você colhe tempo. Você semeia amor, você recebe amor. É uma semeadura. Só que a gente foi doutrinado a receber. Não, eu só recebo. Eu só quero receber. Vinde a mim, porque para mim e por mim são todas as coisas. E a Poema, gente, ela é uma casa de honra. Muita honra. Todos os homens que passam aqui, todos os homens que nós trazemos aqui, todas as bandas que vêm aqui, nós damos oferta para os caras. E não é uma ofertinha, é uma boa oferta. Nós pagamos a passagem, nós pagamos comida, nós damos uma oferta para o cara. E se precisar ficar em hotel, a gente paga o hotel. Então nós honramos todos os homens que vêm aqui. E se nós como igreja entendêssemos o nível de honra com o próximo, e ainda principalmente dentro da área financeira, como Maidana pregou aqui agora, talvez não teríamos muitos abusos emocionais voltados para o dinheiro dentro da igreja. Mas sempre que tem um ambiente que é de desonra, irmão, sempre tem um apelo desnecessário para o povo trazer dinheiro, para o povo fazer umas pirofagias malucas, para o povo fazer uns negócios esquisitos. Então um ambiente de honra é um ambiente que o Espírito Santo de Deus, ele ama se mover. O ambiente de honra é um ambiente perfeito para que o mover de Deus venha sobre nós. O que rolou aqui agora, irmão? Mover de Deus. E por quê? Porque o nível de honra estava muito alto. Então a Poema é uma casa de honra. Nós honramos as pessoas, os caras querem vir aqui, porque a gente sabe, os caras sabem que a gente honra. É um lugar que a gente tem prazer em honrar pessoas. Ô gente, como que eu sei que um cara é de honra, uma mulher é de honra? Porque ela quer honrar todo mundo que está perto dela. Essa semana foi engraçado. Nós temos um piazão aqui, o Wellington, o nosso jaça, cabeleireiro. O Wellington, ele abre o salãozinho de barbeiro dele lá onde ele mora. Ele trabalha até na hora do almoço, ele fecha o salão dele, a barbearia dele. Ele vai entregar a marmita, depois que ele entrega a marmita até as 2, 3 da tarde, ele volta, abre o salão dele de novo e volta a cortar cabelo e fazer barba até tarde da noite. O Wellington está dia e noite dentro dessa igreja servindo. O Wellington está para lá e para cá, está na intercessão, ele é quase onipresente.
Segunda-feira eu estava aqui sozinho, falei para Marcelo, vou lá para a igreja. Cheguei na igreja 9 horas da manhã, quietinho, tranquei a porta da minha salinha ali e fiquei aqui com Jesus, dando uma chapadinha, orando, adorando a Jesus. O dia todo aqui, quando deu 5 da tarde, escutei um barulho na igreja. Falei, meu Deus, cara, acho que Deus mandou um anjo, eu estou muito de oração hoje. Estou orando muito, acho que Deus mandou um anjo aqui. Então, a hora que eu abri a porta, quem estava lá? O Elitinho. Falei, o Elitinho, não mata eu do coração nele. Ele também assustou, porque ele não sabia que eu estava ali dentro. Então, pensa um encontro. Um grito de lá e outro grito de cá. O Elitinho. Então, o Elitinho ficou sentado ali, começou a mostrar. Ele falou, não, posso tocar umas músicas minhas para você? Eu falei, cara, o que você está fazendo 5 da tarde? Não, eu vim para Pray House, para intercessão. Eu falei, mas que horas que é Pray House? Ele falou, 8 da noite. Eu falei, cara, são 5. Ele falou, Xandão, toda segunda eu chego a esse horário, porque eu fico aqui sozinho, tocando violão, adorando a Deus, até o horário da Pray House. Falei, Elitinho, então eu vou falar um negócio para você. O ano que vem eu estou indo para a Alemanha, fui convidado para estar na Alemanha, vai rolar uma parada lá. Você tem passaporte? Não tenho, cara, vou tirar. Falei, então você vai tirar é agora, tô aqui o dinheiro, R$260. Tira. Tira agora, porque o ano que vem você vai para a Alemanha comigo, e nós vamos tirar foto lá. E nós vamos tirar foto na Alemanha, comendo Vina Wurst, da Alemanha. Vai, Elitinho. Ele, cara, é sério mesmo, posso te dar um abraço? Falei, Elitinho, sai fora. Não, aqui não. Tá bom, fica aí mesmo aí. Ô, gente, homens de honra e mulheres de honra sempre honram alguém que está do lado. Ela não aguenta, ela quer pagar alguma coisa, ela quer honrar alguma coisa. Então a gente tem que quebrar essa mentalidade escassa egípcia, muitas vezes de Egito, da gente só reter coisas e não dividir coisas. Isso é honra. Então olha só, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Isso aqui fala da gente caminhar numa cultura de honra no nosso meio. 1 Samuel 2, verso 30. Portanto, o Senhor, a Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Primeira coisa aqui, irmão, honra atrai honra e desprezo atrai desprezo. Ô Xandão, mas você está falando que Deus não honra todo mundo? Eu acho que não. A Bíblia já está dizendo, eu vou honrar quem me honra. Eu honro aqueles que me honram. Então eu também concordo com as escrituras que Deus não está honrando todo mundo. Ô Xandão, mas peraí, a Bíblia diz que o sol bate para todo mundo. Tem sombra para todo mundo, tem água de coco para todo mundo. Tem, irmão, mas a honra é para quem honra. Não tem outro caminho. A honra é para quem honra. Ai, pastor, e aonde que... Então olha o que Deus espera. Mateus 15, verso 8 vai dizer que o meu povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que Deus espera não é a honra que sai da boca, é a honra que sai daqui de dentro. Uma honra genuína, verdadeira e poderosa. Não é chegar aqui e falar assim, eu ergo minhas mãos, para te adorar, tudo que tem. Não, irmão. Você erguer a mão, dando ação de graças para Deus é uma coisa, mas você erguer a mão e derramando o seu coração, honrando verdadeiramente aquilo que está saindo de dentro, é outra coisa. Podemos estar num ambiente de glória como esse, irmão, e podemos não estar honrando ao Senhor a sua presença. E como eu faço isso, Xandão? Talvez alguém estava desavisado aqui no nosso meio, estava no celular respondendo. O que vai comer depois do culto? A minha filha chegou ali agora e falou, pai, tem um negócio aqui que eu preciso ver com você. Eu falei, depois. Pai, mas depois, tem alguém prioritário aqui hoje, filha. Você aguenta o seu tempinho que depois o pai fala com você. Irmão, meu pai um dia chegou na igreja em Taubaté e falou, parou a moto em lugar errado. O sentinela falou assim para ele, olha, o senhor não pode parar a moto aqui, o senhor tem que tirar a moto daqui. Ele falou, vou deixar aqui porque o meu filho é o pastor dessa igreja. Eu falei, olha as ideias do meu pai. Comprometendo o pastor da igreja. Aí o cara, não senhor, não, meu filho é o pastor, eu vou parar aqui mesmo. Chama ele lá que eu quero falar com ele, irmão. Estava no momento da palavra, os caras estavam pregando a palavra. De repente veio um staff, falou, Xandão, seu pai está lá fora, quer falar com o senhor. Eu falei, cara, pede para ele vir aqui dentro e ouvir a palavra. Deus, cara, Xandão, mas ele falou que quer falar com o senhor. Eu falei, pede para ele vir aqui dentro ouvir a palavra. Eu não saio da hora da palavra, eu não vou no banheiro da hora da palavra, eu não atendo na hora da palavra. A palavra é a palavra. E ela, se a gente ouvir, a Bíblia diz que nós seremos libertos por ela. A gente vai ter fé através dela, ela vai nos curar, nos transformar. Então, por favor, querido, não deixe que nesse momento que nós estamos pregando a palavra, nada te roube, nada. Ela é a prioridade nessa manhã, não é o almoço depois daqui, irmão. É agora. Amém?
Então o que Deus espera é uma honra que sai do coração. E honra é diferente de bajulação. Bajulação você faz coisa para você ganhar. Mas a honra você faz sem esperar nada em troca. A bajulação você fica lá puxando, como que diz a expressão, puxa saco. Você sempre está fazendo uma coisinha, um agradozinho para ver se você ganha algo em troca. Mas a honra é diferente, irmão. A honra você faz sem esperar nada em troca. Você honra a pessoa sem esperar nada em troca. Isso é honra. É diferente de bajulação. E aonde começa a desonra? 2 Samuel 6, verso 14. Agora vai ficar bom a mensagem. Aonde começa a desonra, Xandão? É no que falaram para mim, aquilo que eu ouvi dentro da igreja? Xandão, é a fofoca que falaram para mim. Você sabe que tem uma ideia agora dos crentes, que crente não fofoca, sabia disso? Crente testemunha. Você está fofocando, irmão? Não, pastor, estou testemunhando. Satanás. Onde começa a desonra? No coração, 2 Samuel 6, verso 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi estava lá, irmão. Recuperou a arca da presença, estava voltando para Israel. Começou a cantar Maranata, Maranata. Ficou doido. Começou a cantar Maranata, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Aonde começa a desonra? Aqui dentro. Ô gente, uma vez nós estávamos fazendo adoração, igual os meninos estavam aqui. Já viu a dancinha do Kevin? É impressionante a dancinha dele. Ele tem um gingado, cara, especial. Eu olho para a Ana, às vezes eu falo lá, começou a dancinha. Sensacional. São os seus avós, Kevin? É, vovô e vovó do Kevin? Eu percebi, sabia? Que a hora que eu cheguei ele estava tocando, vocês fizeram assim, ó. Que bonitinho, Deus abençoe vocês, viu? Vocês sabiam que o Kevin aqui é o nosso pimpão, ursinho pimpão? Ele é bonitinho, ele é muito de homem de Deus, viu? Parabéns pelo neto, Kevin é uma bênção. Ô gente, daqui a pouco a galera começou a dançar e veio um momento de alegria no nosso meio. E aí o outro tirou a guitarra e começou a correr em cima do palco. Irmão, descontrolamos na presença de Deus. Tinha uma menina do nosso ministério de adoração, ela estava lá no fundo da igreja. Quando acabou aquele momento, todo mundo foi lá para ir no banheiro tomar uma água. A gente passou por ela, ela falou assim para a gente: que palhaçado que vocês fizeram, hein? Parecia um bando de palhaço pulando em cima daquele palco. Nós olhamos assim, mas que espírito de Mical é essa? Querido, sabe o que pode impedir a manifestação de Deus num local como esse? A desonra. Essa menina hoje está desviada do nosso meio. Sabe o que significa Mical? Águas baixas, águas que baixaram. Talvez nós estamos aqui nessa manhã e você queimava tanto, você pulava tanto, você adorava tanto, você erguia tanta mão, mas as águas começaram a baixar, e toda vez que a água baixa de um rio, irmão, de uma represa, você começa a perceber o que está aí debaixo? Impureza. E aí você não consegue honrar mais o ambiente, você não consegue honrar pessoas, porque agora você vê a humanidade delas. Sabe o que é isso que está batendo na porta do seu coração? O espírito de Mical. Não pode ver ninguém celebrar no meio da igreja, porque sempre tem alguma coisa para falar dessa pessoa. Sempre tem um ponto para... Não, mas veja bem o louvor, mas veja bem o staff. Não, porque o som estava assim, não, porque o cara errou, irmão. Em nome de Jesus, tira esse espírito de Mical do seu meio, em nome de Jesus, cara. Então, olha só, exemplos de águas que baixaram. Filhos que nunca viram seus pais honrar a Deus, não espere que eles vão honrar o Senhor. Filhos que não honram os pais dentro de casa, não vão honrar seus líderes. Pai e mãe que não ora, não adora dentro de casa, seus filhos não percebem, não veem, nunca vai ser imitador de você, nunca. O nível começa a baixar e as impurezas começam a ser perceptíveis no nosso meio. Ô gente, o culto é 10 horas da manhã, o povo chega 10h20, 10h30. A intercessão é 8 da noite, o alitinho chega às 5.
O culto é 10 horas, 10h20 está chegando, 10h15 está chegando. Mas é para Deus, Xandão, não dá nada, na igreja não dá nada. E se o Senhor um dia sentar aqui, como Maidana disse, e resolver não nos honrar mais, não nos abençoar mais, o que nós vamos fazer, gente, pelo amor de Deus? Está num tempo da gente ser levantado como homens e mulheres de honra, são esses que Deus está à procura. Homens que honram compromisso, responsabilidade, a vida de Deus, a presença de Deus, as coisas do Senhor. Vamos lá, alguém? Xandão, mas você é perfeito? Não sou, irmão, eu estou tratando a minha vida a respeito disso também. Não sou perfeito, mas eu também estou tratando. Ô gente, vamos lá, cara. A gente chega num culto como esse, nós fica no celular. Levanta para ir no banheiro toda hora. E a gente fica pedindo para Deus honrar a gente não consegue honrar com o horário de um culto. O GC é 8 da noite, os caras chegam 8h20, só chega pro rango. Ô gente, em nome de Jesus, vamos mudar a nossa mentalidade, cara. Honrarei os que me honram, os que me tratam com desprezo, tratarei com desprezo. Não seremos esses, seremos homens e mulheres de honra. Uma igreja que honra a presença de Deus. Vamos lá, igreja. Então o que eu aprendo na Bíblia? Que toda honra, ela gera acesso. Honra gera acesso, irmão. Lucas capítulo 7, verso 37, isso aqui é muito forte. Cara, abre a sua Bíblia, em nome de Jesus, irmão. Se você não tem Bíblia, vai ali e fala, o pastor mandou eu pegar uma Bíblia aí na conta dele. Pode pegar, pega de graça lá, mas pega uma Bíblia, pelo amor de Deus. Não quer ler a Bíblia de papel porque tem preguiça? Abaixa no celular, é grátis. Mas não vou dar o celular para você não, você que compre um. A Bíblia é mais barato. Está feliz ainda, gente? Elma. Aleluia, Edson. Lucas 7, verso 37. Olha isso aqui como a honra gera acesso. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, a Bíblia diz lá em Mateus 26 que essa casa era em Betânia. Era lá em Betânia a localização. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Gente, essa mesma história que relata o pecador Simão, o leproso, falando assim, se esse Jesus, se esse cara soubesse quem é essa mulher, uma pecadora, ele não permitiria ela fazer isso. Outras versões diz que tinha uns caras lá que era bom do entendimento financeiro e falaram assim, meu Deus, isso é um grande desperdício. Poderíamos vender esse perfume caro, pegar o dinheiro e dar aos pobres. É a mesma história. Então pensa um ambiente de desonra naquele lugar. Jesus está sentado à mesa, um já está culpando Jesus, julgando ele segundo a sua própria vontade. E lá na outra história, os caras desonrando um momento extremamente de honra, e de uma honra muito alta. Isso acontece em Lucas capítulo 7, mas em Lucas capítulo 10. Jesus está dentro da casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus está sentado e Maria está o quê? Aos pés dele. Presta bem atenção, primeiro ela entra no local que era desonra, quebra o vaso, começa a adorar, dá uma chapada com Jesus, enxuga os pés de Jesus, se descontrola. Em Lucas capítulo 10, Jesus agora está dentro da sua própria casa, presta atenção no que eu estou falando. Todo ambiente de honra, dá legalidade, porta aberta para Jesus entrar e fazer o sobrenatural. Se a sua casa está vivendo em casa de miséria, comece a elevar o nível de honra, para que Jesus entre e resolva a situação. Betânia significa casa da miséria. E o que é miséria, Xandão? É você ter tudo, mas não pode dar nada. É você receber tudo e não compartilhar nada. Isso é miséria espiritual. Mas ambiente de honra é você entrar no lugar que existe desonra e falar, Jesus, tudo que eu tenho é teu, o meu coração é teu, o meu dinheiro é teu, a minha vida é tua, a minha família é tua, o meu carro é seu, o meu ministério é seu. Isso é honra. Lucas 7, desonra. Lucas capítulo 10, alguém celebrou a entrada de Jesus dentro de um lar. Se alguma família aqui, pelo amor de Deus, se você está vivendo alguma crise financeira dentro da sua casa, comece a elevar o nível de honra. Porque toda abertura de honra dá acesso para o sobrenatural de Deus. Vamos lá alguém, cara. Pelo amor de Deus, vamos lá alguém, cara. Chega na sua casa hoje, começa a erguer altar de honra.
Chega na sua casa e fala, hoje não é dia de Netflix não, hoje é dia de oração aqui dentro. Segunda-feira minha é sagrada, irmão, não tem compromisso com ninguém. Meu compromisso é eu e meu Jesus e ponto final. Ambiente de honra. Está com escassez do ministério? Para o ministério, mas começa a elevar um nível maior de honra dentro do ministério. Quanto maior o nível de honra, maior a manifestação de Deus. Quanto mais se adora, maior a manifestação. Quanto mais você entrega, mais a manifestação de Deus. Amém, igreja? Diga para o seu irmão, o ambiente que Jesus ama se mover é o ambiente de honra. Agora olha que legal, no ambiente de honra, quem não honra não consegue ficar nele. Irmão, quem não honra Cristo, não consegue ficar no ambiente de pessoas que honram. Ela começa a falar que todo mundo está puxando o saco. Ela começa a falar que todo mundo está bajulando. Mas para que fazer isso? Para que aparecer? Para que gritar? Por que o Kevin tem que fazer essas danças? É da hora, cara. Eu gosto das dancinhas dele. Lembra daquele bichinho que você botava a mão por dentro dele, o lango-lango? Por que o louvor tem que fechar o olho e ficar assim? Por que os obreiros, por que os staff tem que gritar, tem que pular? Porque a gente já jogou tudo, cara, fora. Não tem mais perfume precioso na nossa vida, ele foi quebrado, cara. Você não está entendendo, não tem mais volta, cara. Nós já quebramos o coração, irmão, já quebramos até a cara. E nós aprendeu, cara, andar dentro de Betânia, onde tem desonra, a gente fala, não, se a desonra está aqui, a escassez está aqui, não, vamos mudar o quadro, nós vamos jogar o coração aqui, nós vamos botar um louvor, nós vamos começar a interceder, e vamos começar a elevar o nível, as águas não vão baixar não, Mical, as águas vão aumentar, e a hora que aumentar, não tem mais água na canela, nos atelhos, não, irmão, agora é nadar na braçada, porque não dá pé, à medida que nós vamos se aprofundando no rio de Deus, ela não vai ficando sem pé, é braçada, não tem como voltar mais. Então olha só os 3 tipos de recompensa. Xandão, não receber nada é recompensa? É. Lucas 5,17. Depois você lê. Mas vai falar que os fariseus estavam diante de Jesus e não receberam nada. E ali vai dizer que o poder de Deus estava sobre Jesus. Desonra. Não receberam nada. Outros receberam recompensa parcial. Mateus 11:58. E não realizou muitos milagres ali por causa do quê? Da incredulidade deles. Então incredulidade diante de Jesus é desonra. Porque nós podemos estar aqui, irmão, sendo incrédulo. Não honrando a presença, não honrando o princípio, não honrando mais nada. É incredulidade, é pecado. Nessa parte. Agora outros, irmão, receberam recompensas completas. Curas, libertações. Teve situação que os caras chegaram se prostrando nos pés de Jesus. Jesus, a minha filha está morta. O meu empregado está enfermo. Teve situação que Jesus nem precisou ir, irmão. Mas ao ponto que os caras se dobraram diante do Cristo. Foi dada uma ordem, foi dada uma sentença que haja vida. E aquele homem foi curado. A menina foi levantada, foi ressuscitada. Então tem ambiente, irmão, que tem gente que Jesus não recebe nada, tem uns que recebe bênção parcial e tem uns que recebe tudo. Lembra do Simão, o centurião? Era centurião, não. Como é o nome daquele cara que estava numa casa e fazendo um culto e depois Pedro teve uma visão no terraço? Cornélio? Irmão, olha que loucura, cara, os caras dentro da casa de Cornélio rolando GC lá. Estava rolando GC, mas não tinha líder de GC, não tinha pastor, não tinha ninguém. Os caras reunidos fazendo GCzão, dando uma chapadinha e cantando Maranata. E depois canta deixa queimar, deixa queimar. De repente Pedro, religioso, estava lá em cima de uma sacada, tomando banho de sol, orando. De repente tem uma visão. E aí vem um tapete com vários animais. E aí a voz do Senhor fala, come os animais. Ele fala, não, eu sou evangélico. Eu não posso comer esses animais porque eles são impuros. Não, eu não posso ter árvore de Natal porque diz que é maldição. É cabeças de crianças penduradas numa bolinha. Eu não posso ter.
Eu não posso cantar parabéns para você porque diz que é de um demônio não sei de onde. Eu não posso, eu sou evangélico. Eu sou evangélico, não posso fazer essas coisas. Ô Pedrão, vai lá. Irmão, Deus demorou mais tempo para converter Pedro da religiosidade do que o povo que estava dentro da casa de Cornélio. Tem hora que é mais difícil fazer você entrar a palavra dentro de você do que um cara que está lá fora do mundão. Porque a nossa mente está cauterizada muitas vezes. Irmão, quando Pedro chega na casa de Cornélio, irmão, já está rolando Fire Refine. Já estava rolando Fire Refine. Pedro olha para os caras e fala, meu Deus, vejo que o Senhor não faz acepção de pessoas. O que me resta aqui agora? É só batizar os 6. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, Pedro chega, o Espírito Santo vem sobre os caras. Todo mundo começa a orar em língua, ficou maluco naquele lugar. Pedro olha e fala, só me resta batizar agora. Ambiente de honra, irmão. Fez Deus chamar um cara para ir lá na casa ver o mover que estava acontecendo. Vamos lá alguém, cara. Se na sua casa você está levantando altares de honra e está faltando alguma coisa, Deus vai levantar alguém de fora para ir lá na sua casa e declarar, assim diz o Senhor. Fica tranquilo, irmão, que Deus vai levantar alguém para ir lá no seu trabalho, orar por você lá. O Brisa uma vez estava dentro do ônibus. Falou, Deus, eu não vou cantar nada, eu não tenho chamado para isso, dentro do ônibus. Entrou uma senhora dentro do ônibus e falou para ele, assim diz o Senhor. Ele falou, aqui não. Espera o busão parar no ponto, quando a gente descer a gente conversa. Ela falou, não, é aqui mesmo, assim diz o Senhor. Querido, levanta altar de honra e Deus vai mandar alguém lá dentro da sua casa levar provisão para você, abrir as portas para você, vamos lá alguém. Querido, tem um casal aqui de Itapema, que eles vêm 2 vezes por mês cultuar com a gente aqui de Santa Catarina. Acabaram de ter neném lá, eles tiveram neném semana passada, sabe o que o cara falou? Para a esposa, amor, fica aqui de boa que eu vou no culto lá e já volto. Como assim? Querido, todos vocês que moram longe de Curitiba e estão andando de carro 1 hora e pouco para estar aqui, 40 e poucos minutos para estar aqui. Aliás, você nem precisa andar 40 minutos morando fora de Curitiba, aqui mesmo você já anda 40 minutos. Mas você que está andando mais de 1 hora de carro para estar num culto como esse, honrando a presença de Deus, cara, que o Senhor dê condição para você, continue dando dinheiro para pôr gasolina, para pagar pedágio, para dar carona para o povo, que o Senhor te abençoe, porque à medida que vocês estão aumentando o nível de honra, o Senhor vai trazer o cuidado que vocês precisam, em nome de Jesus. Então diga para o seu irmão com muito carinho, senão você pode causar inveja. Diga para ele, não se assuste quando você vê Deus honrando os improváveis. Não se assuste. Não se assuste, Rômulo, quando você Deus vê honrando os improváveis. Honrando um elitinho da vida. Ah, meu Deus, cara. Então eu entendo, querido, que todo o caminho da honra é a cura para a miséria. É a cura da miséria, irmão. É o caminho da honra. Você pode jogar no tigrinho, você pode jogar no bingo, você pode jogar na Mega Sena, você pode jogar na onde você quiser. Bets, você pode fazer o que você quiser, mas a honra só vem através da honra. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você é livre para fazer o que você quiser. Depois você volta para não orar para tirar o demônio do você. Então nós honramos a Deus e honramos a pessoas. 1 Coríntios capítulo 9. Vai falar disso que eu estou falando, verso 19. Paulo fala o seguinte, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então o que Paulo está falando aqui? Eu sou livre da opinião dos homens, mas eu sirvo a todos. Eu sou livre dos homens, mas eu sirvo. Eu sou livre de pessoas que falam coisas sobre mim, mas eu continuo servindo elas, continuo honrando elas. Como eu disse no início, você honrar uma pessoa é honrar sem esperar nada em troca. Então a Poema, querido, guarda isso no seu coração. Nós não honramos performance de ninguém, nós honramos pessoas. Amém? Nós não honramos performance, nós honramos pessoas. É isso que nós fazemos. Então a honra que Paulo está falando aqui, ela não tem a ver comigo, ela tem a ver com o outro. E quando que você consegue honrar uma pessoa? Quando você for livre dela, é a chave que Paulo está falando.
Quando que você consegue abençoar pessoas? Quando você for livre dela. É assim que a gente faz. Então olha só, 2 Coríntios 5, verso 16. Aqui fala de um dos maiores motivos que as pessoas não conseguem honrar as outras dentro da igreja. Por causa de alguma ferida, algum trauma, alguma coisa. Está aqui o texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Por isso daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos a Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais. O que a Bíblia está falando aqui? Não julgue as pessoas conforme regras humanas. Ou seja, não procure defeito nas pessoas. Por quê, Xandão? Porque senão você vai achar. E se você achar defeito nas pessoas, irmão, você não vai conseguir honrar elas. Por que eu honro a Marcela, minha esposa? Cadê ela? Está aqui? Ela saiu? Por que eu honro a Marcela, minha esposa? Porque ela é perfeita. Ela é perfeita, não tem erro. Ontem no culto de casais aqui, a mulherada ficou mandando para ela, ó, o Xande está causando aqui. Está falando mais dos homens do que das mulheres, olha só. Eu falei, mentira amor, eu honrei você, honrei todas as mulheres. Ela... Daí alguém mandou no grupo assim, é verdade Marcela, ele fez isso mesmo. Eu falei, tá vendo? E agora eu estou falando que ela é perfeita, ela é quase um anjo. Um querubim. Só que não. Mas por que eu não traio? Porque eu escolhi honrar a Deus. E se eu consigo honrar a Deus, eu consigo honrar o meu próximo. Por que eu não minto para ela? Porque eu escolhi não mentir para o Senhor, honrar o Senhor. Então eu também não faço isso com ela. Então à medida que eu faço essas coisas com o Senhor, eu também consigo fazer com o próximo. Então se você olhar para as pessoas e conhecer a humanidade delas, você não vai conseguir honrar elas. Eu gosto de ver alguns irmãos aqui, é muito legal. Os irmãos chegam aqui assim, pastor, o Rael, ele chega aqui e fala assim, pastor, estou aqui, que igreja maravilhosa. Pastor, eu te amo, pastor. Você está mudando a minha vida, pastor. Até o primeiro confronto, irmão. Teve o primeiro confronto. Ah, vou lá para outra igreja, aqui é pesado demais. Irmão, as pessoas amam as outras até o dia que elas erram com você. Até os dias que ela falha com você. Aí, meu amigo, é outro papo. Então olha só, Mateus 6, 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Os irmãos é trevinha, é os entrevados. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ô gente, se você ficar olhando só para defeito, você vai ver um monte de coisa errada. E aí eu acho engraçado os crentes virem na internet bater em nós. Ô pastor, árvore de Natal é pecado, mas deixar de dizimar também é pecado. Ô pastor, é errado você falar tal coisa. Irmão, mas desonrar as pessoas é pecado. Maltratar a esposa é pecado. Então as pessoas querem achar pelo em ovo, irmão. Mas também esquece de olhar para dentro, a falta de desgoverno que está dentro. Esses dias eu estava em Taubaté lá há uns 20 dias atrás, uns 15 dias atrás. E aí eu saí de lá, o Léo fez uma pergunta para mim. Ô Xandão, o que você viu aqui na igreja? Que a gente pode fazer para mudar? Eu falei, ô Léo, na moral, tá maravilhoso. Que igreja legal, cara, que está aqui em Taubaté, tá maravilhoso. Depois de Curitiba tá maravilhoso. E aí ele falou assim, cara, mas você não tem nada para falar? Não tem nada para falar sobre a igreja? Eu falei, não. Falei, Léo, eu estou tão puro ultimamente de coração, que eu não estou olhando para pegar defeito em nada. Para mim todo mundo é maravilhoso. E, gente, deixa eu contar para vocês um grande defeito que eu tenho. O maior grande defeito que eu tenho, talvez, é acreditar em todo mundo. Se você chegar e contar um testemunho, eu quero que você pregue aqui semana que vem. Eu acredito em todo mundo, irmão. Contou uma história triste para mim, eu estou chorando. Inauguração do supermercado, estou chorando. Eu sou quebrantado, cara. Meu coração está tão puro ultimamente. Eu falei, Léo, eu não trabalho no IBGE, não. Eu nem controle de qualidade de igreja. Para mim está tudo maravilhoso. Sabe o que é isso, irmão? É ter um olhar bom. Então, se a gente não ter o mesmo olhar que Jesus teve sobre as pessoas, nós vamos condenar todo mundo e vamos se tornar juízes. E a Bíblia não nos chamou para se tornar juízes. A Bíblia nos chamou para ser reconciliadores e fazer parte do maior ministério da terra, o ministério da reconciliação. Ponto, irmão. Então, eu não vou para a mesa com o pessoal para pegar defeito. Deixa eu ver o que esse irmão está falando. Não, irmão. Não. Está tão puro meu coração. E a Bíblia diz que só os puros verão a Deus. Então, deixa eu puro, irmão. Deixa eu puro. Agora olha isso aqui, essa história maravilhosa, Atos capítulo 15, verso 36.
Olha isso aqui que maravilhoso, cara. Isso aqui é, ô Rael, isso aqui é a nossa vida. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Os caras estavam querendo voltar para as cidades onde eles pregaram o evangelho, para ver se estava rolando certo, se o discipulado estava funcionando, se a vida da igreja estava funcionando. Verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo. A treta de ministério, irmão. Olha que bênção. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando no momento da limpeza da igreja, não permanecera com eles no trabalho. Pois ele, abandonando o povo no dia do ensaio do louvor, não permanecera com eles no ensaio. Foi para o shopping, Barigui, comprar árvore de Natal. Ó a treta de ministério aqui, irmão. E você falando, o apóstolo Paulo é a quarta pessoa da Trindade, mas Paulo causou uma treta aqui, viu? Mas Paulo não achava prudente. Verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ô gente, Paulo arrumou uma confusão. Cara, eu vou pregar em tal lugar, vamos comigo, mas vamos levar o fulano. Não, não vai não, o fulano não vai na reunião da igreja. Não vai arrumar a igreja, não arruma as cadeiras da igreja. Jogou bolinha de gude com quem? Pinou pipo com quem? Pregou na onde? Teve agenda na onde? Não vai. Cara, mas o cara é benção, cara. Só porque ele não veio aqui na limpeza, só porque ele veio no ensaio, só porque ele não veio na reunião de ministério. Ele não veio, então ele não vai, não tem direito. Ô gente, tem uma música do Jota Quest junto com o Falcão do Rapa. Eles cantam assim: você precisa de alguém para te levantar. O povo do mundo está cantando aquilo que nós deveríamos estar vivendo na igreja. E quando a voz profética da igreja se cala, a voz de algum mundano canta o que nós deveríamos estar cantando, irmão. Você precisa de alguém para te levantar. Deveria ser um louvor, irmão, mas está na música, está na boca de dois caras do mundo ainda. Esses dias eu estava orando, falei: Deus, levanta o Flauzino e o Falcão para ser pastor, e Paulo e Silas, para os caras virem pregar aqui. E quem sabe essa música nós pode cantar na igreja um dia, porque ela é um hino, é um salmo. Os caras estão cantando aquilo que nós deveríamos estar vivendo dentro da igreja, irmão. Mas a religião ensinou você e a mim: não presta, corta a cabeça e sai fora, tira ele do ministério. Hoje, gente, tem caras que vai ser ordenado, a gente tratou esse assunto essa semana na reunião de pastores. Tem caras que vão ser ordenados, na semana que ele vai ser ordenado, ele cai, ele dá uma desviadinha. Briga com a esposa, fica mal, não está queimando. Aí os caras falam: não pode ser ordenado a mais. Mas é a história que ele construiu ao longo de 5, 6 anos dentro da igreja, vai se perder por causa de uma semana que ele brigou com a esposa. A religião coloca você de banco porque você não fornece trabalho bom. Só que o evangelho não tem a ver com o trabalho, o evangelho tem a ver com o fruto. Não é trabalho que o Senhor deseja de nós, é o fruto. João 15:15, sem mim nada vocês podem fazer. É fruto que o Senhor deseja da Poema Curitiba, não é trabalho. Vamos lá, cara. Se você trabalha para o Senhor, você fica fadigado, mas se você quer gerar fruto, irmão, você está em constância movimento. Você está em constância movimento, aí o Senhor vai lá e te poda. E aí o povo acha que a poda é porque Deus ficou bravo com você, o pastor ficou bravo com você. Irmão, a poda é boa, porque a poda é sinal que vai vir uma nova safra de frutos. Oh, meu Deus do céu! Ei, rabadaia suriere, rabadaia sebe. Querido, eu sinto Jesus curando você do trabalho evangélico que forçaram você a fazer. Eu sinto Jesus curando você, trazendo entendimento que não é trabalho que o Senhor esperava de você, é fruto. É fruto, meu amigo.
Mas olha o final da carreira de Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Sabe quem é esse Marcos? Sabe quem é João Marcos? O próprio autor do Evangelho de Marcos. As pessoas que nós estamos rejeitando hoje, pode ser alguém que vai escrever uma bela história amanhã, cara. Não tira os Mefibosete da mesa, porque eles não andam ainda. Não tira os Mefibosete da mesa que não estão andando ainda, cara. Pastor, mas eu não sei fazer nada, eu não sei orar, eu não sei fazer nada. Mefibosete, eu sei, mas você já tem lugar na mesa, Mefibosete. Você já tem lugar na mesa, Mefibosete. Eu não quero que você trabalhe, não quero que você desfrute da presença da mesa. Mefibosete, seu lugar já está aqui hoje, Mefibosete. Ó, tudo que você precisa aqui não é o trabalho, é pão e vinho. Vamos lá, igreja. É fruto, meu amigo. É fruto. Querido, tem um amigo meu aqui, eu falei para ele, falei, Israel, você veio no dia que eu ia falar de você. Israel e a Hannah são de Taubaté, são líderes lá. A Hannah hoje é formada, ela é médica. O Rael é empresário. O Rael hoje tem as duas maiores barbearias e melhores barbearias de Taubaté, dele e do Bruno Timido, são sócios. Quando eu conheci o Rael tinha uma barbearia no meu bairro, ele morava lá também. Uma barbearia que parecia um quadradinho de uma cadeia, assim. Né, Rael? Se entrasse 4 caras ali, tinha que sair um para ficar só 3 dentro. E um dia, cara, eu ia cortar cabelo no Rael lá, e eu cortava cabelo com ele, e eu ficava batendo papo. Um dia eu cheguei lá meio preocupado, ele cortando meu cabelo, ele disse, não, o que aconteceu? Eu falei, cara, acabei de ser mandado embora. Ele falou, sério? Eu falei, sério. E cortando o cabelo, ele falou, cara, mas Deus vai fazer algo. Eu falei, amém, Rael. De repente o Rael falou assim, Xandão, fica tranquilo. O tempo que você ficar desempregado, eu vou cortar o seu cabelo. Se você ficar 1 ano desempregado, eu falei, tá amarrado, 1 ano não dá, né, meu? Ô, Rael, você é de Deus, mas já vacilou, já pecou. E eu fiquei 5 meses desempregado. Por 5 meses o Rael cortou o meu cabelo lá. 5 meses o cara honrando a minha vida, cara. E não só a minha, como de muitos homens que passaram por ali. Rael, te amo, cara, não é por causa disso, não. Mas pelo seu coração, cara. Rael plantou muita semente, muita gente, cuidou de muita gente, cara. Foi ferido, machucado também. E hoje ele é um grande empresário lá, cara. Nem corta o meu cabelo mais, já subiu para a cabeça. E eu vou na Omnis lá, eu falo assim, o Rael tá aí? Os caras falam, não tá. Eu falo, mas que hora que ele chega? Ah, tá a hora. Eu falei, então eu vou nesse horário, porque ele vai cortar o meu cabelo, eu vou fazer ele voltar às raízes. Tá muito espertinho pro meu gosto. Ei, igreja, invista no Mefibosete que não está andando, cara. Porque a hora que ele reinar, ele vai lembrar de você. Invista num jovem como o Elitim, quando for um grande barbeiro aqui no nosso meio. Sabe o que eu fiz com o Elitim? Eu levei ele lá em Taubaté e falei, você vai conhecer a Omnis. Levei ele lá na Omnis dos caras, falei, fica a tarde inteira aí com os caras aprendendo. Vendo o que os caras estão fazendo para você levar para Curitiba. Eu invisto, cara, em todo mundo, irmão. Meu defeito é esse. Meu defeito é honrar pessoas, talvez, para alguns. Mas eu não estou nem aí, irmão. Eu não estou nem aí. Então fica tranquilo, Mefibosete. Fica tranquilo. Sua hora vai chegar, cara. Qual é a rema que nós carregamos aqui na poema 1 Coríntios capítulo 12, verso 22? Esse tem que ser o nosso coração, igreja. 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Esse irmão que não ora, que não serve, que não está fazendo nada na igreja ainda, ele é indispensável no nosso meio. É o que a Bíblia está falando aqui. E membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Está ouvindo a palavra, hein? Eita! Obrigado, cara.
E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Ô gente, sabe esse irmãozinho que está no seu GC, que ninguém olha para ele, você começa a olhar e você honra ele. Vai lá, leva ele para jantar, leva ele para tomar um café, paga a conta dele, tira uma foto com ele, posta e fala que mesa maravilhosa. Sabe esse irmãozinho que não é muito conhecido no nosso meio? Ô gente, tem um missionário que congrega com a gente aqui, cara. Eu estava sentado aqui semana retrasada na Get Up. Uma semana antes tem um missionário que está aqui, veio de Belém, acho que do Pará. Aqueles lados de lá, veio para cá e começou a congregar com a gente. À noite ele vai estar aí. O Fernandes. Aí eu estava, e todos os cultos, todos. Ele veio falar comigo com o Chás, todos. Às vezes tem gente na fila ali para falar com a gente, ele atravessa todo mundo e ele chega atravessando. Aí eu falo, olha o tipo do missionário, velho. Ele chega atravessando. Uma semana antes da conferência, ele chegou aqui e falou, pastor, posso falar com você no final do culto? Eu falei, ô Fernando, pode falar. Ele falou, pastor, não vim aqui pedir dinheiro. Eu vim aqui pedir oração para vocês. Todos os pastores das cidades que me ajudam financeiramente, eles deixaram de enviar suas ofertas para me manter na escola e para me manter na missão. E eu só quero pedir oração para o Senhor. Eu não quero pedir nada. Falei, primeiro, não me chame de Senhor, por favor, porque eu sou novo. Tá bom, pastor, desculpa, senhor. Falei, e aí, cara? Ele falou, então ore por mim. Falei, quanto falta lá? Ele falou, do quê? Eu falei, quanto falta da parcela desse mês? Ele falou, 450, pastor. Eu falei, então eu vou dar esses 450 para você. Mês que vem a gente ora para ver o que Deus vai fazer nisso aí. Mas fique em paz, Deus vai suprir. Ô pastor, que isso, pastor? Eu falei, fique tranquilo. Irmão, ele foi embora, Tiago Chagas prega aqui, o Tiago Chagas de noite, ele fala assim, a Poema vai levantar missionários, vai manter os missionários. Cara, na hora, igreja, na hora. Falei, Deus, é a gente. Somos nós. Segunda-feira eu liguei para o Fernandes, eu falei, cara, até o dia que você ficar nessa escola, nós vamos pagar a sua conta. É o primeiro missionário que nós estamos investindo na Poema, de muitos. De muitos. Cara, aquilo queimou no meu coração. Liguei para a Amanda, que é o financeiro. Falei, Amanda, pega os dados do Fernandes, faz tudo. E falei, Fernandes, e se alguém mandar dinheiro para você agora, pega esse dinheiro, compra roupa, vai comer, vai fazer o que você quiser. E outra, honra ao Senhor, pois o Senhor tem cuidado de você. Cara, esse cara veio aqui chorando semana passada. Pastor, a minha mãezinha, pastor, pediu para eu agradecer você. Eu falei, não, cara, agradece Jesus, cara. Foi ele que falou para a gente fazer isso. Querido, é dar honra para quem merece honra. Um jovem que está sozinho aqui, longe de casa. Como dizia aquele louvor, longe de casa há mais de uma semana. Os mais antigos pegou, hein? Adriano. Primeiro missionário. E eu falei para ele, irmão, se você embaçar muito, nós vamos comprar seu passe, você nunca mais vai voltar para lá. Verso 24, enquanto os que nós são decorosos. Você que já tem honra demais aqui dentro da igreja, irmão, não precisa ficar com ciúmes dos rolês que os caras estão fazendo, não estão chamando você. É o que a Bíblia está falando? Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Você que já tem honra aqui, você que já tem um certo reconhecimento aqui, irmão, não fica com ciúmes. Quando as pessoas estão tirando foto com o outro, não tirou foto com você. Isso é imaturidade. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, mas quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é a maturidade de uma igreja. Querido, quem é filho espiritual, quem é família espiritual, quando o irmão se dá bem, a gente celebra. Tem irmão que está orando para ter um namoro há 5 anos. O cara está orando há 6 meses, já está namorando, vai casar ano que vem, você nada. Aí você fica com inveja. Não, irmão, celebra. Porque à medida que você celebrar, Jesus pode fazer algo por você também. Mas enquanto o coração estiver endurecido, não rola, não tem como Deus fazer alguma coisa. Não é um espírito grato, um coração quebrantado.
Então na Poema nosso coração tem que ser esse, gente. De honrar os pequeninos. Ô, gente, eu fui num velório, quando eu estava em Taubaté lá também, falei para Marcelo, amor, eu não vou mais para Taubaté não. Toda vez que a gente vai para Taubaté, morre alguém, tem que fazer velório de alguém, eu não aguento mais. Vamos ficar para cá. Aí a gente foi para Taubaté, a tia dela faleceu. Gente, ela era de uma outra religião. Quando a gente chegou no velório, estava todo mundo vestido, com a roupa igual, com um monte de colar, o mesmo sapato. Quando a gente chegou lá, eles iam chegando, essa galera ia chegando, eles iam se cumprimentando com um abraço e um beijo na mão, em sinal de honra, respeito e carinho. Mas sabe o que a gente faz quando o irmão chega aqui? Faz piada, zoa, lembra o cara do erro dele, faz um monte de coisa. Essa é a igreja evangélica da desonra. Os caras da Umbanda estão fazendo direitinho, que nós deveríamos fazer também há muito tempo. E nós estamos aqui desonrando o povo. Olha lá, chegou o cara que não rompe, chegou o cara que não governa, chegou o cara, irmão, pega o Mefibosete, põe ele na mesa, e ensina ele qual é o caminho que ele tem que trilhar. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Agora Lucas 6, verso 32. Diga para o seu irmão, a igreja não tem panela, a igreja é reino. Lucas 6, 32. Ô Rael, mas Jesus foi bom com você, hein, mano? Casou com uma médica, Hannah. Ô Rael, beleza não tem, mas unção você é carregado dela. E vão ser papais, olha que bênção, cara. Lucas 6, 32. Que mérito vocês terão, Poema, se amarem os que vos amam. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Ô gente, Felipe Vilela tem uma música que ele chama, que ele fala assim, que seus cultos, como que era a frase? Até anotei aqui. Seus cultos de paz vivem lesionados. E o que é isso? É em cima desse texto, é você amar só quem ama você, é você servir só quem te serve, é você andar só com quem quer andar com você. Isso fala de tribo, irmão. Tribulação, os irmãos, tribulação. Mas a igreja de reino, onde ela mais cresce, é andar com pessoas diferentes de você e de mim. É muito fácil eu andar com pessoas que colocam a mesma roupa que eu, torcem para o mesmo time que eu, escutam a mesma música que eu e faz as mesmas coisas que eu. Mais difícil é andar com um cara que não gosta de café, não gosta de bola, não gosta de filme, não gosta de nada. Sabe quem é esse? Essa, a minha esposa. Amor, eu falei que você aqui, você é perfeita, eu não tenho, você é imaculada. Eu não vejo pecado nela. Lembra da voz lá do chefe do estado lá falando para Jesus? Eu não vejo defeito nesse homem. A minha fala é para você, meu amor, eu não vejo defeito nessa mulher. É um querubim, um anjo. Então Felipe Vilela, ele diz, seus cultos de paz vivem lesionados. Então eu tenho uma ideia para você nessa manhã. Coloca na mesa quem te fere. Coloca na mesa quem não gosta de você. Serve as pessoas que te irritam. Faça isso, irmão. Eu desafio você. Eu desafio você a fazer isso. Quando a Bíblia diz para mim e para você assim, se o louvor quiser me ajudar, por favor, Kevão, ursinho. O vovô foi embora? Tá com fome? Ô, vovô ligeiro, cara. Vovô Noel. Vovô Noel. Ô, gente. Quando a Bíblia diz para a gente colocar uma mesa para os nossos inimigos, não é para virar treta e no YouTube, no Instagram, Facebook falar mal. Não, irmão, é para a gente trazer de volta a reconciliação. Uma mesa para os meus inimigos é para que haja reconciliação novamente. Você sabe que tempos atrás aqui, nós fomos feridos. Eu, a minha esposa e alguns amigos aqui que congregam nessa casa, fomos feridos por um jovem. E o jovem nos feriu, nós ferimos também, machucamos. Houve perdão, houve restauração. Mas o jovem continuou falando, continuou batendo. Sabe qual foi a minha atitude, irmão? A minha atitude carnal é falar, cara, vou resolver isso aí de outra forma.
O Xandão queria resolver de outra forma. Mas o Xandão espiritual falou, não, tem uma maneira de restaurar isso aí. Eu não quero fazer parte de um culto de paz estar lesionado, irmão. Então eu liguei para o seu irmão e falei, cara, obrigado por tudo que você fez, você é uma bênção, sua família é uma bênção, muita coisa que você fez por nós, está estabelecida até hoje, virou regra dentro da nossa casa. Amo você e me dá o seu Pix, que eu quero mandar uma oferta para você, para selar o pacto de amor que nós temos. Irmão, você tem coragem de chegar para o seu irmão hoje, antes dessa ceia, atravessar essa igreja e falar, cara, me perdoa. Quase todos os meses eu recebo pedido de perdão dentro dessa igreja. Pastor, perdão, falei mal de você. Irmão, está tudo certo. Já estou acostumado. Aí veio uns irmãos, pastor, eu queria pedir perdão para outra irmã lá, pastor, o que você acha? Vai lá pedir. Mas por favor, não vamos fazer desse culto um culto lesionado, onde só temos cara de crente, bonitinho e ninguém resolve nada. Não, irmão, nós somos uma igreja da restauração. Somos uma igreja de honra, e eu quero encerrar e falar que a honra que nós damos, ela muda o nosso destino. Toda honra muda o destino. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Quando o Senhor levou Elias ao céu no redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Elias, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, por sua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que o Xandão e a Marcela, Deus vai levar eles daqui um dia, né? Vai separar eles de vocês. Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem isso. Começou um burburinho que Deus ia tirar o pastor da igreja local. E os caras começaram a pesar na vida de Eliseu. Ô Eliseu, você está ligado, né? Os pastores da igreja do GC, você vai ter que mudar de GC, cara. Você vai mudar porque vai multiplicar o GC e o líder não vai ser mais seu líder, vai para outro GC. Começou a pesar. Aí o Eliseu, eu sei, cara, mas não fala isso, eu fico triste. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem mais nisso. Ficou injuriado. Ô gente, aqui tem uma chave muito poderosa para todo mundo que lidera aqui nessa casa. E todo mundo que é liderado aqui. Danduque tem uma expressão que ele fala de double portion. É isso, Edson? Double portion. Dupla porção. Todo mundo deveria entender que quando o líder cresce... Obrigado, Rael. Fez uma, hein? Todo mundo deveria entender que quanto mais o seu líder cresce, irmão, mais é derramado sobre você que está debaixo dele. Eu oro para que o Leandro prospere cada vez mais, caminhe no lugar mais alto cada vez mais, porque se o meu pastor está entrando em lugares que eu não entrei, certamente escorrerá para mim e para minha casa, irmão. É diferente, então não fique triste quando o seu líder for para um outro lugar, a capa pode cair sobre você. Vamos lá, alguém, isso é double portion. Você já reparou que Elias fez 7 milagres, né? Eliseu fez 14. Double portion. E ela só vem através da onde? Honra. Em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor por sua vida, meu pastor, meu líder, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto e rolou com ele, e bateu nas águas, as águas se dividiram, e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Sabe o que é isso, irmão? É honra. Elias poderia ter falado assim, ô Poema, vocês não querem ministério relevante? Vocês não querem dinheiro?
Vocês não querem agenda 2026? Vocês não querem o hype? Vocês não querem mais seguidores? Vocês não querem crescer nesse ramo? Não, nós queremos a capa, nós queremos o espírito profético, nós queremos a unção, nós queremos a presença. Ei, Jesus, se dobra, eu vou te dar fama, dinheiro, eu vou te dar reinos, eu vou te dar carro, eu vou te dar lanchas, eu vou te dar um monte de coisa. Se prostra. Não, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. João Batista, se dobra, João Batista. Você viu lá, João? Você viu que os discípulos lá, aquele tal de Jesus está batizando mais que você? Você viu que o ministério dele está aparecendo mais que o seu? Você viu que aquele cara está no louvor, você não está? Você viu que aquele cara está lá na história vendendo livro, você não serve para nada ainda? Já viu? Você viu isso, João Batista? Eu não quero saber, eu não quero fama, eu não quero nada. Convém que ele cresça e eu diminua. A porção que nós estamos recebendo, a honra, a glória que Jesus está dando para essa casa é mais importante do que a vida, do que a fama, do que o dinheiro, do que o sucesso ministerial, do que o sucesso empresarial. Tudo que nós estamos recebendo, que a gente não perca em nome de Jesus, porque tudo que nós estamos recebendo é por causa nós estamos aumentando o nível de honra. E se o nível de honra está aumentando, o nível de glória também desce. Se o nível da honra aumenta, o nível de poder de Jesus também desce. Se nós aumentamos a honra, a presença também permanece nesse lugar. Aleluia. Eu não troco tudo aquilo que eu recebi. Então, querido, a honra, a dupla honra, ela vem por meio do servir alguém. Eu não sei se vocês viram, cara, o Henrique Prado. Na Get Up aqui, eu tirei um relógio super importante para mim que eu ganhei de um pastor. Tinha um sentido muito grande. E eu chamei o Henrique Prado aqui. O Rael sabe que é o Henrique Prado, cara. Todo mundo sabe, aquele cara é. Eu falei, Henrique, vem aqui, cara. Henrique, tudo que eu tenho recebido do Senhor, você me deu um dia. Você me ensinou, você cuidou de mim. Ranquei o relógio e dei para ele. Falei, Henrique, nem todo relógio mais caro do mundo pode pagar aquilo que você transferiu por mim. Nada. Nenhum dinheiro, nenhuma oferta que eu possa te dar pode pagar a unção que você recebeu do Senhor e de graça você transferiu para mim. Querido, eu faço isso com o meu pastor, eu faço isso com a minha esposa, com a minha filha, com a minha casa, e eu faço isso com muita gente que está do meu lado. Honra. Um dia acabou um culto em Taubaté, eu chamei o Brisa e o Mesamém, 2 caras que me discipularam no início da minha conversão. Ranquei todo o dinheiro que eu tinha do bolso. Falei, eu quero honrar vocês, cara, porque o que vocês carregam eu quero ter também. Querido, dupla unção vem por meio da honra. Dividi o dinheiro para os caras. Falei, metade para você e metade para você. Orem por mim. Honra. Muita gente no nosso meio está vivendo muita coisa incrível porque resolveu subir o nível da honra. Seja na entrega, seja no financeiro, seja na família, seja no ministério, em qualquer lugar. No trabalho. Então guarda no coração, cara, a honra ela gera acessos, a honra é porta para o sobrenatural de Deus. E o último texto, Deus está à procura de homens de honra, mulheres de honra. Ezequiel 44, contudo sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário. Quando os israelitas se desviaram de mim, gente, Deus está falando de um povo que honrou a Ele no meio de um povo corrompido. A minha oração nessa manhã é que a gente honre a Deus em meio a uma geração corrompida. Ah, o outro se atrasa, mas eu não me atraso. O outro não oferta, mas eu oferto. O outro não é o sacrifício vivo, mas eu sou o sacrifício vivo. O outro não honra a esposa dele, a casa dele, mas eu honro. O outro não honra o casamento, mas eu honro. Não honra o ministério, mas eu honro. É Deus chamando um povo, uma geração exclusiva no meio de um povo corrompido. Fidelidade, irmão. Então coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita comigo, hoje. Coloca a mão no seu coração, fala, hoje eu faço um compromisso com o Senhor de subir o nível de honra, para que gere acesso e para que haja o sobrenatural ainda mais na minha vida. Irmão, você repetiu, agora já era você. Já era, está pego. Que essa palavra persiga você durante a semana. E eu convido você a continuar nesse voto, a dizer, Senhor, me ajuda a subir o nível de honra.
Eu não quero trazer desonra para minha casa, eu não quero trazer desonra para ninguém, Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está construindo.